Você já estudou um monte sobre o período simples. Foram vários termos da oração: sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal. Agora é hora da gente subir para o próximo degrau. Vem comigo para o período composto, coordenação e subordinação. Vamos estudar período composto. O poema de Drummond faz com que a gente possa retomar o período simples e então a gente entrar um pouco no período composto para que a gente possa falar de coordenação e subordinação. Mais precisamente nesse poema vamos falar somente de coordenação. Bom, se a gente considerar o primeiro verso como sendo um período, você sabe que para ser período deveria ter ponto. No poema de Drummond não aparece o ponto encerrando o período. Por conta da licença poética, então, está escrito em versos, não houve a pontuação, considerando que cada verso seria um ponto. Mas vamos considerar como se houvesse um ponto ali. Quando eu digo, não serei o poeta de um mundo caduco, observe que, nesse trecho, nós temos apenas um verbo, serei. Automaticamente, nós temos o seguinte: serei se refere a um sujeito oculto, eu não serei. Veja que agora nós temos o sujeito, temos o verbo e temos um complemento, que na verdade é um predicativo, não é? Mas está complementando o verbo. Temos aqui um predicativo do sujeito complementando o verbo. Então nós temos um período com um único verbo, período simples. Isso foi o que você já viu em anos anteriores, em aulas anteriores, falando sobre o período simples. No mesmo poema, quando nós vimos para o terceiro verso, nós temos o seguinte: estou preso à vida, temos um verbo, estou, e olho meus companheiros. Olho é o segundo verbo, considerando esse verso como um período. Então, se esse verso é um período, e nesse verso, nesse período, nós temos dois verbos, este período foi formado por duas orações. É, portanto, um período composto. Período composto é aquele formado por dois verbos ou mais, por duas orações. Compreendemos então agora essa oração. Estou preso à vida. Veja que o verbo estou se liga a esse preso. Está como? Estou preso. Preso a quê? À vida. Veja que todas essas palavras até vida se referem a essa estrutura verbal. Portanto, fazem parte da primeira oração. Olha agora que a forma verbal olho tem como complemento olho meus companheiros, se refere a esse olho. Portanto, esta estrutura é a nossa segunda oração. Oração é cada verbo acompanhado das palavras que lhe complementam, certo? Que se referem a esse verbo. Então, nós temos aqui segunda oração, primeira oração. Veja que estas duas orações são sintaticamente independentes. O que é que eu quero dizer com sintaticamente independente? Veja só, estamos aqui com um período composto. Mas quando eu olho só a primeira oração, vejo que o verbo é estou. Automaticamente, pela desinência do verbo, eu sei que esse verbo está se referindo a um sujeito, eu. Eu estou. Note que essa primeira oração tem um sujeito. Perceba que essa primeira oração tem o seu verbo. E esse verbo já apareceu com um predicativo do sujeito. Ou seja, esse verbo já foi completado o seu sentido. Se eu digo, eu estou como? Estou preso à vida, certo? Então, nós temos aqui um sujeito, verbo, complemento. Esse complemento não é complemento verbal enquanto objeto direto, é predicativo. Bem, então nós temos uma oração que sintaticamente tem sua estrutura completa. Esta oração não precisou da segunda que está junto dela no mesmo período. Veja que a segunda tem um verbo.
Quem olha, eu. Aparece também um sujeito oculto que não é porque eu vi esse sujeito aqui, é simplesmente porque o verbo olhar está conjugado na primeira pessoa do singular, se refere a eu. Tem um sujeito, tem um verbo, quem olha, olha alguém. Olha o quem? Meus companheiros, complemento do verbo. Observe mais uma vez, esta segunda oração é uma oração que não precisou da primeira, ela tem todos os seus termos, ela é sintaticamente independente. Quando eu falo sintaticamente, eu estou me referindo à estrutura da frase. Sintaxe é a estrutura da frase. Então eu tenho uma sintaxe completa na primeira oração e eu tenho a sintaxe completa na segunda oração. Uma oração não depende da outra. Então veja, eu tenho aqui um período composto e esse período composto é composto por coordenação. O que é, portanto, coordenação? Coordenação é a relação entre duas orações em uma mesma frase, em um mesmo período, sendo que estas orações são sintaticamente independentes. O que significa isso? Significa que uma oração tem sua estrutura completa. Ela tem sujeito, ela tem verbo, ela tem complemento. A segunda oração também apresenta a mesma característica. Ela tem o seu sujeito, sem depender da primeira, ela tem o seu verbo, sem depender da primeira, ela tem o seu complemento, sem depender da primeira. Isso é um período composto por coordenação. É um período formado por duas ou mais orações coordenadas. As orações coordenadas, como apareceram aqui, elas podem ser ligadas por conjunção, como aconteceu aqui, o e, como aconteceu aqui, o mas. Nós temos aí, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Veja que aqui se refere a companheiros, tem um sujeito como eles estão taciturnos, eles nutrem grandes esperanças. Note que uma oração não depende da outra, são, portanto, também orações coordenadas. Olhe esse último verso. Não nos afastemos muito, afastemos é um verbo. Vamos de mãos dadas, vamos é o segundo verbo. Tem dois verbos, são duas orações, portanto, período composto. E aí nós temos o seguinte, não nos afastemos. O sujeito é nós, percebemos pela desinência do verbo, nós não nos afastemos muito. Note que essa primeira oração já é completa. O sentido dela já está completo. Então nós temos aqui uma oração coordenada, porque a outra também é completa. Nós temos vamos de mãos dadas. Nós vamos de mãos dadas. Veja que em uma oração nós temos sujeito, verbo e complemento. E na outra também nós temos o sujeito oculto, nós, sujeito, verbo. E nós temos o complemento, que nesse caso é um complemento adverbial, indicando o modo como é que vamos. Período composto pode ser formado, portanto, por orações coordenadas ligadas por conjunção, ou pode ser formado por orações coordenadas sem nenhuma conjunção, apenas separadas por uma vírgula. Mas o período composto pode ser também subordinado, pode ser um período composto por subordinação. É o que vamos ver com outro texto que vou colocar aqui. Como se comportam as orações, os períodos, nesta canção do grupo Titãs? É preciso saber viver. Observe. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. A princípio, você já nota o seguinte: se você imaginar que a frase é simplesmente até a palavra vida, quem espera que a vida, obviamente você já nota que falta algo. Não está completando aqui, certo? Observe que a gente já nota que está faltando alguma coisa. Essa frase, na verdade, esse período vai até a palavra solidão. É aqui que a gente teria o primeiro período. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Quando você lê até aí, você entende que completou o sentido, mas lendo o primeiro verso não estava completo. E note que já no primeiro verso nós temos
um verbo. No segundo verso, nós temos uma locução verbal, seja feita. No terceiro verso, nós temos outra locução verbal, pode até ficar, pode ficar, certo? Locução verbal. E no quarto verso, nós temos o verbo morrer. Veja que neste período nós temos 4 orações. Mas será que essas orações são coordenadas ou elas são subordinadas? Veja, você já sabe que a oração coordenada é aquela que sintaticamente está completa. Subordinada é o oposto disso. Subordinada é aquela oração em que você lê uma oração e percebe, ela não está completa, falta algo, ou ela não funciona sozinha, ela é parte desta outra, certo? Na realidade, a subordinada é aquela que funciona como parte de uma outra, como termo da outra oração. Vamos aqui. Quem espera, veja, quem espera, espera é um verbo. Veja que o verbo, a locução verbal, seja feita, quem seja feita? Quando a gente pergunta quem seja feita de ilusão, veja que o de ilusão se encaixou bem aqui. Seja feita de ilusão. Quem seja feita de ilusão? A vida. Note que o termo a vida é o sujeito desse verbo, dessa locução verbal. A vida seja feita de ilusão. Então, nós temos como limite esse conectivo aqui. Está separando duas orações. Quem espera? Note que, quando eu leio apenas quem espera, veja que está faltando algo. De quem que eu estou falando? Quem espera? Quem espera o quê? Porque o verbo esperar pede um complemento. Então repare já que esta segunda oração, a vida seja feita de ilusão, ela funciona. Deixa eu destacar aqui. Veja que esta segunda oração, que a vida seja feita de ilusão, ela funciona como complemento para esse verbo, espera. Quem espera isso aqui, mas veja que ainda está incompleto. Quem espera isso aqui, o que acontece com quem espera isso? Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Pode ficar maluco. Veja, quando eu venho agora para esse verbo, essa locução verbal aqui, pode até, deixa eu tirar daqui, locução verbal, pode até ficar maluco, pode até ficar maluco. Bom, essa locução verbal, esse termo, pode até ficar maluco, quem é que pode ficar maluco? Quando eu me pergunto, quem pode ficar maluco? Está faltando nesta oração aqui, pode ficar maluco, está faltando um sujeito. Você pode ficar maluco. Alguém pode ficar maluco. Dentro desse texto, quem é que pode ficar maluco? Essas pessoas aqui, olha. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Note, gente, que estas duas orações se complementam para funcionar como sujeito desta outra. Ou seja, esta terceira oração, ela não é sintaticamente independente. Por que ela não é sintaticamente independente? Porque nela está faltando um sujeito. E estas outras orações, elas funcionam, se complementam para funcionar como termo desta terceira oração. Então, se estas duas orações funcionam como parte de uma outra, estas duas orações são subordinadas dessa daqui, certo? Se elas são a parte que faltava nessa, então esta oração aqui em cima, esse trecho aqui em cima está subordinado a esta oração. Portanto, nós temos o seguinte: oração subordinada é aquela oração que desempenha uma função sintática em outra oração. Essa oração, portanto, essa oração que a outra se encaixa nela, essa é a oração principal. E a oração que funciona como termo da oração principal é a oração subordinada. Repare que aqui em cima nós já tivemos uma subordinada.
Nós tivemos uma subordinada porque esta oração funcionou como complemento desse verbo. Então eu tive aqui uma oração subordinada funcionando como complemento do verbo esperar. E agora eu tenho as duas juntas se complementam, funcionando como sujeito desta outra oração. Aí nós temos então o conceito de oração subordinada. A oração subordinada é aquela que desempenha uma função sintática em outra oração. Função sintática são os termos de oração que você já estudou. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, enfim, os termos da oração que você estudou no ano anterior ou em aula anterior. Observe que aqui nós temos mais uma vez, olha, se eu pego esse trecho, é preciso ter cuidado. Veja que até aí a oração está incompleta, a frase está incompleta. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Veja, quando eu leio é preciso, que aqui já tem um verbo é, e ter é outro verbo. Quando eu leio é preciso, eu tenho o seguinte, eu já tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo, porém está faltando um sujeito aqui. O que é preciso? É preciso ter cuidado. Agora sim, eu tenho essa oração, completando esta daqui, funcionando como sujeito. Então eu tenho um verbo de ligação e um predicativo, mas esta oração está incompleta. Se essa está incompleta, quem a completa? Este outro termo está completando. Portanto, eu tenho uma oração que funciona como termo sintático desta outra. Por isso, oração subordinada. As orações subordinadas podem ser de três tipos. Existem orações subordinadas que desempenham papel substantivo. Elas vão ser chamadas orações substantivas. Existem orações subordinadas que desempenham um papel adjetivo, qualifica um substantivo da oração anterior. Elas serão chamadas de orações adjetivas. E existem ainda orações subordinadas que desempenham um papel adverbial. Indicam circunstâncias de lugar, de tempo, de causa, de modo, de condição, e aí nós temos as orações adverbiais. Mas orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais é assunto para uma outra videoaula. A aula de hoje é para a gente falar sobre orações coordenadas e orações subordinadas. E agora, em resumo, já temos o seguinte. O período composto pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Lembrem, a coordenação é quando o período é formado por orações sintaticamente independentes, ou seja, uma oração tem sua estrutura completa, sem precisar da outra oração. A outra oração tem sua estrutura também completa, com sujeito, com verbo e complemento, sem precisar da oração anterior. Na subordinação, as orações, a oração que é subordinada, ela desempenha uma função sintática na outra. Essa função sintática pode ser de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de adjunto adnominal, de adjunto adverbial. Por isso são chamadas de subordinadas, porque elas funcionam como parte de outra oração. Seria desagradável ler um texto em que você coloca ponto toda hora. Afirma uma coisa, ponto. Afirma uma segunda coisa, ponto. Afirma uma terceira coisa, ponto. Ponto toda hora. Sendo que muitas vezes as informações se sobrepõem. As informações têm relação. Às vezes relações de causa e consequência. Às vezes relações de explicação. Às vezes relações de contraste, de oposição entre uma e outra. E é aí que entra exatamente a questão da necessidade de se conhecer o período composto, porque você vai conseguir relacionar uma informação com outra informação, tornando o seu período, tornando a sua frase mais complexa, não no sentido de difícil, mas mais complexo no sentido de uma
oração que se relaciona com a outra. Então nós vamos ter orações que se relacionam, orações que estão se complementando, fazendo com que a informação que você quer passar não seja uma informação seca, mas seja uma informação que vem acompanhada de fatos circunstanciais, de fatos que se complementam, de fatos que trazem ali um certo contraste para que você perceba as relações entre as informações. Então, não é estudar simplesmente para saber regras. Você não vai sair por aí dizendo esses nomes. Mas o objetivo de se estudar o período composto, as orações coordenadas, as orações subordinadas, é exatamente para que você tenha um maior domínio na hora da escrita dos seus textos.